Então vamos lá, pessoal, para mais uma questão agora de sociologia. Vamos para o texto para ver qual que é o tema que ela vai abordar. O moderno fenômeno da cultura de massa só se tornou possível com o desenvolvimento do sistema de comunicação por mídia, ou seja, com o progresso e a multiplicação vertiginosa dos veículos de massa. Gente, cultura de massa é um conceito muito importante que a gente tem que compreender. A cultura de massa não é uma cultura popular, não é uma cultura que é produzida pelas massas populares, mas é o contrário, né? É uma cultura produzida para abastecer um mercado massivo e, consequentemente, né, muitas vezes, essa cultura de massa ela também serve como uma normatização ideológica, serve também como um instrumento de alienação dessas massas. E o texto está falando para a gente que isso acontece, só é possível, né, um fenômeno da cultura de massa, ele só é possível com o desenvolvimento desse sistema de comunicação por mídia, que são as mídias que a gente está comumente habituado aí no nosso dia a dia, hoje mais do que nunca, né, mas que começa a ser produzido ali com a Revolução Industrial. Vamos lá então para a caracterização desses veículos de massa que são apresentados aqui no texto. Então a gente tem o jornal, a revista, o filme, o disco, o rádio, a televisão. Todos esses são instrumentos de propagação de uma cultura de massa. Quando a gente assiste um filme, a gente não está assistindo somente a um filme com uma história e uma mensagem ali que está completamente compreendida pela história do filme, né? A gente tem algo que extrapola a história do filme, que é, na maioria das vezes, ideologia. Como causas subjacentes necessárias, mencionam-se os fenômenos de urbanização crescente, porque quanto maior a urbanização, maior a possibilidade desses veículos de massa circularem, né? A gente tem uma maior concentração de pessoas, uma maior densidade demográfica, formação de públicos de massa e do aumento das necessidades de lazer. Isso tudo resultado de uma sociedade industrial, né? A urbanização, ela se intensifica muito, diferente de qualquer outro período histórico depois da Revolução Industrial, porque justamente, né, é nesse ambiente onde essas necessidades de lazer, que são resultado, né, de um aumento drástico na exploração e nas jornadas de trabalho, numa piora nas condições de trabalho, numa separação do indivíduo da natureza, e é por isso que todas essas situações acontecem aí no ambiente urbano industrial. Portanto, o que se convencionou chamar cultura de massa tem como pressuposto e como suporte tecnológico a instauração de um sistema moderno de comunicação, os mass media, ou mídia de massa, ou comunicação em massa, ou veículos de massa também, como o texto traz para a gente, ajustados a um quadro social propício. Então, olha só, nesse texto a gente tem aqui a apresentação de um conceito que é o conceito de cultura de massa, que descreve um fenômeno, e esse fenômeno é resultado de todo um processo histórico de transformações na produção, transformações sociais e assim por diante. Para a gente responder, vamos então ao nosso enunciado. O autor do texto caracteriza o advento da cultura de massas em virtude do ou da. Letra A, desenvolvimento tecnológico, pode marcar aí, ó, tranquila, essa é fácil da gente perceber e é justamente isso que a gente observou, né? A gente tem como fator fundamental o desenvolvimento dessa mass media, ou desses veículos e dessa cultura de massa de uma maneira geral. Letra B diz só sobre a produção audiovisual. Mas olha só, não é somente por intermédio de produção audiovisual que isso acontece. A gente tem, por exemplo, aqui, ó, jornal, e aqui nós estamos falando de jornal impresso, revista, que por mais que tenham elementos gráficos, né, não são caracterizados aí como audiovisuais. Letra C, comunicação estatal,
Não necessariamente, tá? A gente pensa que propaganda só é feita por estados, mas não, é feito por instituições. E a gente tem que lembrar que esses veículos de massa são instituições que têm orientação ideológica, né? E por isso promovem essa dispersão de cultura de massa com seus próprios interesses. Letra B, um despertar social. Essa aí a gente pode passar tranquilo, que ela não está tão relacionada assim, é mais fácil a gente identificar. E letra E, erudição pública, que também não tem muito a ver. Você pode até forçar a barra, compreender que ler jornais e revistas te deixa mais erudito, mas aqui nós não estamos falando de cultura, estamos falando de cultura de massa, que é um pouco diferente. Cultura é o que o povo produz organicamente. Cultura de massa é aquilo que é produzido como forma de propaganda.